Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Marco Aurélio Barcelos, que é presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, foi secretário de Infraestrutura e Mobilidade em Minas Gerais, também participa aqui da nossa festa, da inauguração do nosso novo estúdio na capital federal. Marco, muito obrigada por hoje e por sempre. Oi, Edilene. Em primeiro lugar, parabéns a Itatiaia, por essa iniciativa. Os mineiros ganham muito. Nós precisávamos de fincar os pés de uma vez por todas aqui em Brasília, e esse escritório da Itatiaia em Brasília significa notícias sendo geradas em tempo real e com a sua relevância para os ouvintes da Itatiaia. Ficamos muito felizes com a sua presença, seja sempre bem-vindo. Nós temos nos encontrado bastante porque a Carta de Concessões de Rodovias do governo federal tem tido bastante movimentação. Como é que você avalia esse momento e o que isso significa na história da infraestrutura recente do Brasil? Edilene, a verdade é que a gente está vivendo hoje uma revolução nos investimentos em infraestrutura no Brasil, sobretudo naquele que é o principal modo de transporte, que são as rodovias. O Brasil é um país rodoviário. E qual é a boa notícia? Há uma mobilização dos governos, tanto no nível federal quanto no nível dos estados, estado de Minas Gerais inclusive, para garantir investimentos nas nossas estradas, que sempre serão do que a gente chama de montanha-russa de orçamento. Quando o governo tem dinheiro, maravilha. As estradas elas avançam, não há buracos. Quando as estradas elas sofrem muito. As concessões, elas não só viabilizam investimentos, consigo trazer dinheiro para ampliar as rodovias, mas o mais importante, Edilene, eu acho que é isso que os ouvintes precisam compreender. Por meio de uma concessão de rodovia, a independência, entre aspas, em relação ao orçamento público. Se o governo tem ou não tem dinheiro, não importa. A rodovia, ela se mantém, ela se... Porque quem paga, em última análise, é o usuário. Ele tem o direito de exigir e ele tem o serviço decorrente desses contratos. Aconteceu que essas concessões, esses contratos, essas licitações acabaram ficando tão atraentes a ponto de as empresas ficarem tão animadas? Porque houve uma mudança em relação ao modelo. Verdade seja dita, nós erramos no passado. Houve contratos que sofreram uma série de intempéries. Minas Gerais padeceu. Algumas rodovias não entregaram o que era esperado. Houve uma reformulação, por isso que eu digo, nós vivemos hoje uma revolução. O governo sentou na prancheta, revisitou os termos dos contratos para garantir que ninguém erre mais. Nem as concessionárias e nem o governo, que no passado era omisso em relação aos problemas que emergiam nessas concessões. Isso ficava caro para as empresas, é isso? A conta não fechava. Importante é a conta fechar. Mas mais importante, Edilene, do que a gente dizer que conta fecha, de que vai ter obra, vai ter muita obra. A gente vai duplicar de tamanho nos próximos anos. Minas Gerais é o estado com uma das maiores malhas rodoviárias. E Minas Gerais tem sofrido, para o bem, tem se beneficiado da política de concessões, tanto do governo federal, então eu estou falando da 381, o sonho da 381 vai se realizar, lá no norte de Minas também vai se realizar agora, mas mais do que obras. O que é importante a gente saber? Quando uma rodovia é concedida, além de ela se manter por todo o tempo, a gente tem serviços, nós temos redução de acidentes. Para dar um exemplo, agora a via Nascentes, Nascentes das Gerais, MG 050, no feriado de Páscoa, redução de 60% dos acidentes e nenhuma morte. A gente precisa celebrar esses números. Então eu dizia que há uma formulação no plano de concessões, tanto no nível do governo federal quanto no nível dos estados. E a gente pode esperar mais robustos, projetos mais atraentes para o capital privado, porque eu preciso de atores para dar conta de toda a demanda, e mais benéficos para os usuários. Marco Aurélio Barcelos, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ex-secretário de Infraestrutura do Governo de Minas, muito obrigada pela entrevista e pela visita, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, sucesso para Itatiaia.